A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de segunda-feira, dia 5 de agosto do ano de 2024, uma segunda-feira, tá? Onde nós vamos buscar aprender mais, buscar crescer em algum setor da nossa vida, tá? E temos uma semana inteira pela frente para acertar a nossa sintonia com aquilo que deve ser acertado. Amados, eu tinha uns 18 ou 19 anos, por aí assim, e resolvi pegar a estrada como mochileiro. Peguei a mochila, peguei o violão e fui de carona até Araxá, uma cidade de Minas, onde eu tenho parentes por lá. E encontrei uns primos queridos, aquela coisa toda, e eu saí para conhecer a cidade, né? Um dia depois de estar lá, né? De manhã, perto da hora do almoço, por exemplo, já depois de andar bastante, parei numa lanchonete e tinha um cara assim perto. Um cara aparentando ter aí, sei lá, uns 35, 40 anos por aí. Muito magro, sujo, mal vestido e me pediu dinheiro. Eu olhei para ele e fiquei imaginando aquele cara ali. Tinha algo nele que não batia com o estado dele, né? E esse cara reparou que eu estava olhando muito para ele e ele começou a me contar a história dele. Que ele trabalhou em uma grande empresa como engenheiro e que se dedicava totalmente à família dele. Aí mostrou o registro do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e um crachá deles de uma empresa de construção, uma empresa conhecida muito lá em Minas, e disse que a vida dele era viver para a família dele. Ele trabalhava muito, né, para dar o maior conforto possível. E um dia ele descobriu a traição de sua esposa, junto com um amigo, um grande amigo dele. E ele, depois que soube disso, ele simplesmente deixou tudo para trás. Ele não trouxe nem a roupa do corpo. Deixou tudo para trás, porque, segundo ele, se ele ficasse, ele iria fazer algo muito ruim contra essas pessoas. E desde então ele vivia pelas estradas, consertando algo e dormindo em postos de gasolina. Quando ele não tinha dinheiro, ele pedia, e sempre bebendo. Eu era um cara muito jovem, então a minha imaturidade diante daquela situação e diante da vida também não me permitia falar nada de muito positivo para aquele rapaz e aconselhá-lo de alguma forma, enfim. A única coisa que eu fiz foi pagar um lanche para ele, e eu também tinha pouco dinheiro, era estudante. Dei lá um dinheiro para ele, um dinheiro não, o lanche em si, e acho que umas moedas, alguma coisa que eu tinha, enfim. E ele ficou muito feliz, me agradeceu, enfim. E seguiu a vida dele, nunca mais eu o vi. E esses dias, essa história me veio à mente. Eu pensando em tudo isso. Como, como que às vezes a vida dá uma virada, uma guinada, assim, de 180 graus. Tá? Você, de uma hora para outra, vai tudo absolutamente em outra direção. O mundo desaba. E ao longo da minha vida, principalmente pelo fato de estar trabalhando com comunidades, né, em escolas, essa coisa toda, eu vivenciei muitas histórias dessa forma. Muitas histórias. Uma mãe de aluno que
o marido tomava conta de tudo, eles tinham um padrão de vida muito bom, e de repente o marido vai subindo, pegou a criança na escola e vai subindo o elevador com esse filho e tem um ataque cardíaco e falece dentro do elevador. E da noite para o dia, ela não sabia nem os bancos onde tinha conta. Não sabia senha, não sabia nada. Não sabia o que ele deixava nos cofres da empresa e nem quem tinha acesso. E aí, da noite para o dia, aquela mulher que vivia uma vida de rainha simplesmente não soube mais o que fazer e perdeu a maior parte das coisas. Quando os cofres foram abertos, não tinha nada. Não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada. Enfim. Mas aí quando você para pensar, como que às vezes as coisas, a gente pensa que tem o controle de tudo e que está tudo indo muito bem, de uma hora para outra, tudo muda para uma situação muito ruim. E quando eu paro hoje para pensar, se eu tivesse encontrado aquele homem nos dias de hoje, seguramente eu falaria outras coisas. Eu iria dizer outras coisas. Mas quando eu vou à Bíblia, eu encontro no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 5, 6 e 7, algumas coisas muito importantes. No verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. No 6 diz: busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E no 7, no verso 7, ele diz: não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Às vezes a gente terceiriza as nossas decisões e deixa que alguém resolva tudo isso, como aquela senhora fez e pagou muito caro por isso. Aquele homem achou que simplesmente dar um lugar excelente para se morar, o carro mais novo e tudo mais era o suficiente. E isso provou não ser. Ele achou que, devido toda a dedicação que ele tinha em querer buscar uma condição de vida melhor, não que isso seja errado, mas às vezes quem estava com ele não estava tão interessado nisso. E ele achou que toda essa sabedoria e todo esse entendimento era o suficiente. Mas a vida às vezes prova que não é assim. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e buscar saber o seguinte: em que eu me apoio? Eu dependo muito do meu próprio entendimento? Como é que eu tomo as minhas decisões? Como é que eu resolvo as pendências na minha vida? Eu me aconselho, eu oro, o que eu faço? E olhar para fora e ver um mundo onde cada vez mais as pessoas são estimuladas em resolver as suas questões sozinho, em não confiar em ninguém, em não contar nada para ninguém. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor entende as nossas limitações. O Senhor conhece, Deus, as nossas debilidades, as dificuldades que nós temos para lidar com situações mais extremas, as dificuldades que nós temos de lidar com rejeição ou pessoas que simplesmente viram as costas para nós. O Senhor sabe a dificuldade que cada um de nós, seres humanos, temos em lidar com o futuro ou com aquilo que não está exatamente sob nosso controle. E o Senhor coloca diante de nós tanta sabedoria e todas essas fórmulas escritas, Pai,
Te louvamos e te bendizemos por isso, porque temos absoluta certeza do quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor se preocupa em nos guiar por essa jornada que chamamos de vida. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Essa é a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento nesta manhã, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.